Voltamos com mais um Perto de Casa e agora eu vou conversar aqui com Ana Paula Brito. Ela é psicóloga, professora do Departamento de Educação da Rural e, dentre outras disciplinas, ela trabalha com a educação inclusiva. E eu trouxe aqui a Ana Paula para conversar comigo pelo livro que ela lançou agora, foi no mês de setembro, não foi, Ana Paula? Dia 27 de agosto. De agosto, desculpe. Dia 27 de agosto é Meu Amigo Especial. Nesse livro, Ana Paula, que recebeu o convite de Rosângela Lima, da Bagaço, e Inês Cury, porque estavam interessadas em que ela escrevesse sobre esse assunto por conta da facilidade que ela tem de escrever, assim como a disciplina que ela já domina muito bem. E nesse livro, Ana Paula, ela junta essa experiência que ela tem de aulas com professores com a experiência de mãe também. Ana Paula, conversa um pouquinho aqui como é que foi essa tua história de... Eu sei que foi um convite, né? Mas como é que você se empolgou e você partiu já? Foi fácil? Porque você nunca escreveu, né? No livro. Como é que foi? Foi Na verdade, difícil assim para você? Foi um pouco o que você está falando agora. Eu era orientadora de mestrado da aluna Rosângela Lima e essa minha aluna trabalhava na Bagaço com Inês Cury. E o que ela conversou comigo é pelo fato de que eu era professora da disciplina de educação inclusiva e de que eu sou mãe de um adolescente de 15 anos, que é um adolescente especial, ela propôs que eu fizesse um livro tratando dessa temática de inclusão de pessoas com deficiência, porque é um tema que não existe muito na literatura infantil e que às vezes, quando esse tema aparece numa abordagem que não é uma abordagem muito adequada. Então ela sabia que eu faria uma abordagem mais cuidadosa, tanto pela minha experiência como mãe, né, quanto também pela minha formação, e veio o convite. Só que justamente como eu não sou escritora, eu me percebo professora, eu relutei bastante. O livro, na verdade, eu escrevi em uma semana, né? O livro todo. Você faz uns retoques, cada vez que você lê, você muda uma frase, muda uma palavra, mas o grosso do livro eu escrevi em uma semana. Só que eu guardei esse livro, esse projeto por mais de um ano, até que eu de fato me conscientizasse que eu poderia dar uma contribuição para a literatura infantil, uma contribuição para a educação, principalmente porque as escolas costumam adotar paradidáticos, e esse poderia ser um livro paradidático que trabalhasse um tema que é um tema importante na atualidade, que é a inclusão de pessoas com deficiência, a inclusão escolar, social no mundo do trabalho, a construção da cidadania. Então foi quase como se fosse também um compromisso com meu filho e com todas as crianças que estão aí, né, que estão se tornando adolescentes, que mais tarde vão ser adultos e que precisam ter um mundo que inclua mais. E você é interessante porque você está formando professores que vão lidar com essas crianças. Porque antigamente eu acho, hoje é obrigado, né? Que você estava me falando ali, que é obrigado a disciplina de pedagogia ter educação inclusiva. Então os professores já estão entrando mais preparados, porque antes era realmente, eu acho que era complicado, né? Para o professor saber lidar com situações diferentes, porque o diagnóstico também é uma coisa importante para saber como lidar, mas também tem aqueles casos que não tem o diagnóstico, né? E que os professores têm que estar preparados para enfrentar, né? Para saber como lidar. Agora, como é que você vê isso? Assim, no lado do professor, como é que você acha que eles estão lidando com isso? Na verdade, muitos dos avanços mesmo na educação, na sociedade, eles vêm primeiro por uma determinação legal, para depois esse caminho ser construído. Então, existe desde de um bom tempo já, há mais de 10 anos, que existe dispositivos legais que apontam para a questão da inclusão de crianças com deficiência em salas regulares. O que sempre houve a escola especial, a sala especial, porque não havia como você deixar crianças e adolescentes com deficiência fora da escola. Mas essas escolas especiais, como a gente tem o Ulisses Pernambucano há muitos anos, há muitas décadas funcionando, essas escolas especiais e essas classes especiais, elas não eram contextos de inclusão.
terminavam funcionando muitas vezes como um lugar onde essas crianças ficassem colocadas ali, para não estarem fora da escola, em qualquer lugar, mas não era um espaço de inclusão. E elas eram segregadas dessas crianças com desenvolvimento regular, com desenvolvimento normal. Então, quando vem toda essa discussão, o MEC caiu muito forte com os parâmetros curriculares nacionais, as orientações para a educação especial. Quando vem todo esse movimento da educação, que na verdade é um movimento dentro de um movimento maior, que é o movimento social da inclusão das pessoas diferentes, nos mais diversos níveis. Quando vem toda essa determinação, a escola passa a ser obrigada, inclusive, a ter o aluno com deficiência nas salas regulares. Tanto que não pode ser negada a matrícula a uma criança especial numa sala regular, numa escola que seja uma escola que não tenha proposta, inclusive, até de inclusão. Isso não pode ser negado. Mas aí o que acontece é que, embora haja esse dispositivo legal, a formação de professores continuava como era há 20, há 30 anos atrás. Então, o aluno chegava para a sala de aula, para essa sala de aula com os colegas com desenvolvimento normal e terminava sendo excluído dentro daquele contexto. Era uma mini exclusão dentro de um suposto contexto de inclusão. Que aí para ele não adiantava, porque ressaltava as suas incapacidades, as suas deficiências e pouco fazia esse aluno avançar. Né, diante dos outros. Exatamente. O efeito não é bom. Agora, o que eu percebo também é que as escolas têm um limite para essas crianças e que geralmente nunca tem vaga. Eu acho que as escolas também rejeitam. Entendeu? Apesar de ter, a desculpa é sempre que não vai ter professores suficientes para dar atenção aos que não precisam de atenção especial e ao que precisa teria que ter mais gente. Então, é uma coisa que deveria ter, mas que não tem. Né? Aí você fica naquela de saber onde eu vou colocar o meu filho. A diferença entre esse discurso tem que ter. E a prática, realmente. É isso que eu estou dizendo. O discurso é obrigado. Mas na prática não existe. Isso. Eu já conheço pessoas, e meu filho também tem dificuldades, e conheço pessoas que saíram da mesma escola que foi muito difícil de achar um lugar para ir. Muito difícil mesmo, a ponto da mãe ficar desesperada. Aí bate no colégio, não, nessa sala já tem tantos que precisa de auxílio. Exatamente. Então não cabe mais. E daí a mãe entra em desespero. Né? É interessante que eles, muitas vezes, eu digo, parece um número cabalístico. São 3 crianças com alguma deficiência na sala de aula. Não existe nada que diga que tem que ser 3, 5, 10, metade da turma. Mas existe, na verdade, muitas vezes um despreparo realmente da escola, daquela sala de aula, daqueles professores que não têm uma formação, que dê conta também de olhar para o aluno diferente. E esse aluno termina não tendo espaço naquela escola. Porque ele é diferente, mas também não é. Tem os diferentes que fazem bullying, são considerados normais. Normais por quê? Não são. Dão muito mais trabalho. Tem aqueles que saem da aula, gazeiam aula, fazem não sei o quê, são normais, dão muito mais trabalho, às vezes, do que um que precisa de atenção especial. Dependendo do que ele tenha, às vezes nem dá trabalho, né? Às vezes ele fica na dele, ali. Né? Então é uma questão até que era bom que fosse mais abordada, que as escolas prestassem mais atenção nisso também. Porque tem coisas horríveis que acontecem nas escolas, não são feitas pelas crianças especiais, não. São feitas pelas ditas normais. Acho que a gente acredita que não dão trabalho, que são as que dão, né? E existe um fenômeno que a gente percebe, é que quanto mais velhas vão ficando essas crianças com necessidades especiais, mais difícil conseguir um espaço escolar para elas, porque quando eles ainda são bem pequenos, na educação infantil, a inclusão é bem mais fácil, as escolas relutam bem menos. Quando eles entram nos anos iniciais do ensino fundamental, também ainda se consegue um espaço maior, mas quando chega a adolescência, principalmente porque nessa organização escolar é quando você vai ter inglês, geografia, história, matemática. Então, você tem uma gama maior de disciplinas, cada disciplina é um professor, os alunos também estão entrando na adolescência. O adolescente, ele tem essa coisa de querer estar entre os iguais e termina excluindo aquele colega que é diferente dele, às vezes porque é gordo, às vezes porque usa óculos, às vezes porque é alto demais. Não perdoa nada, né? Exatamente. Então, na verdade, na medida em que
em que essa pessoa vai ficando mais velha, mais difícil esses espaços de inclusão. Então, quando a gente começa, desde os pequenos, quando a gente começa também com a literatura, a tentar discutir um pouco dessa questão da inclusão, termina que isso tem um rebatimento mais tarde também. Essas pessoas que você prepara para serem professoras, como é que elas lidam com isso? É interessante porque a disciplina Educação Inclusiva, lá no curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Rural, é uma disciplina de 6º período. Então, é comum na área da educação que às vezes as alunas e os alunos comecem a fazer estágio antes. Sim. Então, muitos deles, quando chegam no 6º período nessa disciplina, eles relatam o quanto eles precisariam até ter tido essa disciplina antes, porque foram para alguma escola, alguma sala de aula e não sabiam o que fazer frente a uma criança com alguma deficiência. Então, uma coisa que é comum é a professora dar atenção às demais crianças e colocar aquele estagiário para ficar junto da criança que tem alguma deficiência, que tem alguma dificuldade maior, e esse estagiário fica quase como uma dama de companhia, porque ele não sabe de fato que tipo de intervenção pedagógica fazer com aquela criança. Então, isso é uma questão muito séria. É interessante que a escola possua o maior número de informações sobre o aluno possíveis e que o professor também saiba. Porque o que eu percebo às vezes é que o professor trata ali como se tivesse alguma coisa, mas não sabe exatamente o que, entendeu? E também não por onde ir. Não são todas as escolas, claro, mas eu já vi isso. Escolas que não interessa o que é, mas está vendo que não acompanha e também não sabe onde chegar. Porque eu acho que toda criança tem por onde ir, tem um lugarzinho por onde ir. E é importante pensar nesse sentido, nessa formação continuada dos professores. Porque quando você tem alguém que vai, alguém da universidade, por exemplo, como às vezes eu sou convidada, para discutir um pouco da inclusão numa determinada escola. Então, quando você tem essa formação em serviço, essa formação continuada, algumas dessas limitações na formação básica terminam sendo superadas também, porque a própria discussão da inclusão, como ela está hoje, é algo de 10, de 20 anos para cá. Não é algo que os professores mais antigos, as professoras mais antigas tivessem essa formação na universidade. Então, elas também se deparam com uma realidade que é uma realidade difícil para elas. Então, é preciso pensar nessa formação em serviço para dar conta também dessas limitações da formação básica. Antes, aquele menino que esquecia o livro, aquele menino que não prestava atenção, os pais eram chamados, ia para fora de aula e era o que não queria estudar. Hoje em dia já tem o TDAH, TDA, tem várias outras coisas que eles estão tendo que lidar também, que não deixam de ser crianças que têm dificuldades. Exatamente. Não é? Então, essas estão abertas. As escolas têm que enfrentar isso e têm que entender. E tem crianças que tomam remédio, que são acompanhadas e tudo. Então, isso tudo foi uma evolução. Eu acho que o que tem que evoluir também aí são as pessoas entenderem e conseguirem passar isso na educação dos próprios filhos. Para os filhos saberem que no mundo a diferença está em todo canto. Não é só um que aparenta ser diferente. No fundo, todo mundo é diferente. Exatamente. Não tem ninguém igual você. Tem pessoas que você conhece a vida toda e que de repente é um assassino, é uma pessoa que faz um roubo. Como pode aquela pessoa... Quer dizer, são pessoas que você não conhece o conteúdo dela, né? Mas me fala aí do livro, já que a gente está falando do meu amigo especial. Como é o desenrolar da história? Que eu não li ainda, mas eu vou ler. Na verdade, quando eu pensei, então, nesse projeto, em fazer o livro, uma das coisas que me veio a ideia é que essa criança, esse personagem, que eu batizei de Miguel, seria uma criança com um diagnóstico de autismo, com um quadro de autismo, porque aí, nesse caso, eu trago a minha experiência como mãe, uma vez que meu filho tem o diagnóstico de autismo. Mas eu também não queria colocar a história toda girando só em torno dele, porque eu não queria que o livro parecesse mais pesado, mais denso. Eu queria que fosse um livro leve para crianças numa idade menor. Então, nesse sentido, o livro tem 2 personagens principais, que é Manu
que é uma garotinha que chega em casa meio inquieta, porque a professora diz que eles vão receber um aluno, um coleguinha que é um aluno especial, e ela vai conversar com a mãe para saber o que é ser especial. E a mãe, que é essa mãe generosa, carinhosa, dedicada, ela vai, através de um livro, de uma historinha, que ela pega um livro guardado no baú, contar a história de Miguel para Manu. E nessa história de Miguel, ela mostra para Manu que ser especial, na verdade, é ser diferente. Então, é uma história dentro de outra história. E tem esses dois personagens como personagens principais. Muito interessante. Gente, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.